de volta para o último bloco de Sobriedade Sim, hoje com a presença do John Lennon, que é vereador em Hortolândia e que é um agente da Pastoral da Sobriedade. Eu queria, assim, que você contasse para a gente algumas coisas que você já conseguiu implantar através na política, através da Pastoral da Sobriedade. Alguma ideia, algum movimento com o judiciário, com o executivo, como você tinha falado anteriormente. Mônica, como diz o Rossini, né, nós somos assim apaixonados por isso, né, e cada dia que passa a gente vê muito precoce, com 10, com 11, com 12 anos, não dá para ficar, primeiro enquanto cristão, depois na função de hoje estar vereador. Em 2013 começou a discussão da internação compulsória, e a gente tem posições parecidas aqui, o Rossini, Dom Irineu, de ser o contrário, mas há casos e casos, né? Sem dúvida. Então, por conta desse debate que a sociedade começou a fazer, lá nós propusemos um debate e eu acho que foi ousadia da minha parte, porque até então não havia feito isso na cidade, o convite para que o judiciário pudesse compor junto. E em uma das atividades o juiz estava junto, se colocou à disposição, ele gostou, porque havia nas várias atividades, mas em duas delas, muita gente. A partir disso surgiu a proposta do juiz, do Dr. Luiz Mário Mori, para que nós pudéssemos fazer um trabalho em parceria. Está sendo retomado agora de novo, que é trabalhar essa questão, seja ela de prevenção, ou seja ela da pessoa que é pega usando drogas ou com uma quantidade de drogas, depois da pessoa pedir ajuda, lá, no caso, ela se pronunciar ao juiz, falar que quer ajuda, então no processo de parceria, esse dependente vai até a Pastoral de Sobriedade, lá ele tem todas as recomendações de controle que ele realmente está frequentando. Entendi. Então, uma das propostas nossas é exatamente essa. A outra é regularizar lá na cidade que não tem nosso lar, né? Acho que o país inteiro tem esse problema com as casas de recuperação e com as clínicas, tem essa dificuldade. E uma outra que eu acho que o Rossini encontra com muita dificuldade aqui, é muito difícil, é você encontrar espaço para a internação de menores. E para mulheres também. Mulheres. Então, são dificuldades que a gente está trabalhando e retomando agora. Mas que eu acredito que vai dar certo. Estava E nas bem escolas, avançado. vocês têm algum trabalho já? Temos sim. A gente começou a ir às escolas, começou a ir os CRAS. Agora, na Semana Nacional contra o Álcool, o Rossini vai estar... Para quem não sabe o que é CRAS, você fala para o pessoal. É um Centro de Referência de Assistência Social que todo município dispõe, de 2 ou de 3 ou de 4 locais. Lá no nosso caso são 3. Então, a gente vai ter agora a Semana Nacional contra o Álcool, o Rossini estará conosco, estamos com ações nas escolas, estamos durante as missas também com material de orientação sobre isso. Nas empresas, chegamos a dar palestra também, as empresas nos procuraram, porque há um grande afastamento de pessoas que são dependentes de álcool, de droga, ali estão em lista das empresas, isso acarreta um prejuízo, então algumas empresas já nos procurou, então tem tido trabalhos nessa linha. Lá conosco. Trabalho não falta. Não falta, Mônica, é muito. Coisa boa. Quer dizer que aquele negócio de ficar com ciumeira da Pastoral da Sobriedade é bobagem. Ciumeira? É. Besteira. Tem bêbado para todo mundo, como o senhor fala? Tem bêbado para todo mundo. Porque tem muitos movimentos que se aplicam a essa frente, né? É. Mas sobra bêbado. Sobra. Então, sobra candidato. Eu queria que você usasse agora as câmeras aqui da TV Século XXI, da Rede Século XXI, para poder falar aí com o pessoal de Hortolândia, convidar, enfim, falar o que você tem para dizer aí para eles. Bom, primeiro eu quero agradecer a vocês, agradecer você pelo convite, que é uma honra estar aqui contigo, com o Dom Irineu, que eu tenho uma grande admiração, o Rossini, uma pessoa que eu tenho um grande respeito, assim, eu sou um aprendiz perto de vocês todos. Imagina. Mas dizer assim que as pessoas precisam unir as famílias, a sociedade de modo geral, porque a gente está perdendo a guerra até agora, né? É muito difícil lidar com isso. São jovens, são adultos, são mulheres, são homens, são crianças que são encaminhadas para o uso e depois, possivelmente, às vezes, para o tráfico, para a prostituição. Então, dar esse recado, pedir ajuda de vocês aí na cidade, que vocês possam dar as mãos conosco, caminhar juntos, porque eu tenho certeza absoluta que com todos unidos e com Deus à frente, a gente vai conseguir vencer essa guerra, que para mim é uma guerra. Isso aí. Agora eu queria ouvir o vereador falar, Rossini. Olha, aqui no Brasil, quem sonhou e teve a inspiração do Espírito Santo para propor a criação da Pastoral da Sobriedade foi o nosso bispo Dom Irineu Danelon, né, que levou a proposta à CNBB. Mas o santo
Papa João Paulo II, na verdade, ele já tinha feito uma convocação para a igreja, para a sociedade, quando ele disse que a droga é um mal e ao mal não se dá trégua. Mas ele alertava, né? Não basta apenas combater a droga, é preciso combater as estruturas do pecado que levam às drogas. Então, acho que nessa mensagem fala assim, qual é a nossa missão que nos dispusemos a entrar nesse campo e lutar contra essa realidade? As estruturas do pecado, muitas vezes, são a ausência de políticas públicas, né? Que desenvolvam programas de prevenção, que faça chegar a informação, o apoio, né, atividades protetoras, saudáveis para as nossas crianças antes das drogas, né? Políticas que deem apoio e suporte às famílias que muitas vezes precisam de atendimento à saúde e condição digna de vida, né? E também, obviamente, do tratamento daqueles que se tornaram dependentes. Então, a nossa ação vai além de simplesmente cuidar do dependente. A gente tem que criar condições para que todo município tenha políticas públicas para enfrentar essa realidade. Essa é a missão da Pastoral da Sobriedade, dos agentes da Pastoral e aqueles que se dedicam, inclusive, à política nessa causa. Estamos bem aí, né, Dom? Estamos bem representados. Bem representados. É isso aí. E tem deputados também. Tem. Senadores, graças a Deus. Agora precisamos da sua bênção para poder... Mas antes da bênção, eu queria assim, explanar, de fato, a Pastoral da Sobriedade tem diversas dimensões. A primeira é a prevenção, depois é a intervenção. A gente não pode ter medo de intervir, principalmente com os familiares. E depois a recuperação. E depois a ressocialização. Porque muitos saem das casas de recuperação, mas ninguém apoia, pensa que ainda aquele... a etiqueta continua, isso aí é dependência, isso aqui é drogado. E ele continua sofrendo. E depois a política pública, né? Então, essas dimensões todas é que compõem, digamos, o conteúdo da Pastoral da Sobriedade. E todos nós precisamos dessas dimensões, porque prevenção, intervenção, recuperação, ressocialização, tudo isso tem uma pedagogia, tem um método e precisa estar coragem e principalmente muito amor. Deixar alguém morrer sem fazer nada é pecado de omissão. E a gente fica convivendo com essa omissão. Então, eu quero invocar de Deus uma bênção muito especial para que nós tenhamos a coragem e sabendo que o mal está muito bem organizado. É preciso organizar bem o bem. Desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço. Dom Irineu sempre sintetiza com uma categoria, com uma capacidade ímpar. Me dá tua mão aqui, Dom. Hoje eu quero terminar assim, segurando na mão dele, dando um beijo que eu sei que você também gostaria de dar. Sua bênção. Exatamente. Até lá, fiquem com Deus. Semana que vem a gente espera vocês.